A mensagem de reflexão desta segunda-feira, 18 de novembro de 2024. Acredite, você é motivo de inspiração para muita gente. Pode até parecer que ninguém nota o que a gente faz, mas existem olhares que observam a nossa força, a nossa coragem, a nossa determinação, mesmo quando você se sente mais vulnerável. Há momentos em que a gente se sente imperfeito, vulnerável, fraco. Mas inspirar não é sobre ser perfeito, mas sobre ser uma pessoa autêntica. É saber mostrar que mesmo com os desafios é possível sim seguir em frente e fazer toda a diferença. Talvez a gente nem perceba, mas a nossa história tem o poder de transformar vidas. O jeito como você enfrenta os dias difíceis, como você lida com as dificuldades, pode ser exemplo que alguém precisa para não desistir. Muitas vezes as pequenas atitudes, como um sorriso, uma palavra de apoio, um gesto de bondade, têm um impacto maior do que a gente imagina. O que para você é uma rotina, para outra pessoa pode ser motivação para que continue, para que não desista. O mais curioso é que inspirar os outros não depende de grandes feitos, grandes conquistas. Não precisa ser famoso, de forma nenhuma. Nem precisa realizar algo extraordinário. Sabe como você inspira as outras pessoas? Sendo autêntico, sendo você. Cada pessoa carrega consigo algo único. É uma luz que pode iluminar o caminho de quem está ao redor. Quando você é fiel aos seus valores, quando você age com verdade e age principalmente com o coração, essa luz acaba brilhando ainda mais forte. Toca as vidas de formas que a gente sequer imagina. Então nunca subestime o impacto que você tem no mundo. Ainda que o dia esteja nublado ou você se sinta pequeno diante dos seus problemas, é importante nunca se esquecer. Lembre-se sempre, alguém está aprendendo com o seu exemplo. Pode ser um amigo, um colega de trabalho, um familiar, ou até mesmo alguém que cruzou o seu caminho por acaso. A sua força, aquela força silenciosa, pode ser o combustível que essa pessoa precisa para enfrentar os seus próprios desafios. É importante lembrar que cada um de nós tem habilidades, cada um de nós tem conhecimentos. Nem todo mundo está no mesmo patamar. Eu sempre digo que cada pessoa está no estágio evolutivo da vida. E muitas vezes, para aqueles que não atingiram ainda o seu estágio de evolução, você serve como inspiração, independente de sua posição social. Se você é rico, se é pobre, se é cantor, se é influencer, seja o que você for, mas seja você, seja autêntico. Eu faço sempre isso de publicar essas mensagens nas minhas redes sociais, logo pela manhã. Eu uso o Instagram, eu uso o Facebook, eu uso o TikTok, eu tenho um perfil lá no TikTok também. E hoje no TikTok, depois de publicar essa mensagem, eu recebi há instantes atrás, uns 40 minutos atrás, um comentário que diz o seguinte, vou até ler aqui. Sobre essa mensagem de hoje, de que a gente é inspiração para muita gente. E aí tem uma pessoa aqui que me segue e disse o seguinte: e depois envelhecemos, deixamos de ser, muitas vezes, nos tornamos um obstáculo ou um peso incômodo. Eu concordo com a opinião dessa pessoa que comentou isso aqui, mas você está vendo só o copo meio vazio. Aqui o propósito das minhas mensagens é trazer reflexões positivas. Se a gente analisar pelo lado negativo, tudo tem um lado contrário, um lado negativo. Evidentemente que tem pessoas que são mal agradecidas. No caso da família, por exemplo, ele está citando aqui, certamente tem a ver com a família dele. A gente vai envelhecendo, na medida que a gente vai envelhecendo, vai ganhando experiência, vai ficando mais maduro, consequentemente a gente vai precisar dos filhos, dos netos, E tomara que ninguém precise, dos seus descendentes aí para continuar, ter uma velhice tranquila. Mas muitas vezes a gente precisa dos outros. Aliás, o ser humano precisa dos outros para tudo. E ele citou aqui que às vezes a gente se torna um peso morto, mesmo sendo para algumas pessoas inspiração, depois que envelhece passa a ser um incômodo. Eu não vejo dessa forma.
Eu acredito que existam pessoas assim que não têm reconhecimento por aquilo que nós fizemos, né, pela nossa história, e daí é outra questão, né, precisa abordar de outra forma, e tudo depende de como a gente enxerga a vida. Se você se acha um incômodo, um peso morto, você vai ser, porque o universo, ele só diz sim. Se você se sente um inútil, se sente uma pessoa despreparada, o universo vai dizer o quê? Sim, você é um inútil, você é despreparado, você não é inspiração para ninguém. Ao mesmo passo que se você diz, eu sou inspiração para muitas pessoas, o que o universo vai dizer, ou o que Deus vai dizer para você? Sim, você é uma pessoa que inspira as outras pessoas. Então é a questão de posicionamento, de ponto de vista. Respeito a opinião de quem pensa o contrário, mas eu sempre trago essa mensagem de uma forma de positividade, não é para ver o lado negativo, porque tudo tem um lado negativo, né? Tudo tem um lado negativo. Tem gente que entra nessa sala onde eu trabalho aqui e diz, né, colegas aqui, nossa, velho, tá muito frio. Mas frio na opinião dele, na minha opinião tá ótima, tá uma temperatura ambiente, para mim tá agradável. Então enxergar o lado negativo das coisas, a gente tem esse hábito, o ser humano tem esse péssimo hábito de enxergar sempre o lado negativo, talvez não tenha a visão clara daquilo que a gente quer passar com as mensagens. E nas mensagens que eu trago aqui, é exatamente para provocar você e refletir da sua maneira. Você não precisa concordar comigo, mas eu acho que é importante você ter também uma opinião positiva a respeito dos assuntos que eu abordo aqui. Quer me seguir nas redes sociais? Osmar do Nascimento Nunes no TikTok, Osmar do Nascimento Nunes no Facebook, Osmar do Nascimento no Instagram e Osmar do Nascimento Nunes, o meu canal no YouTube. Pode seguir lá, compartilhar essas mensagens, debater, que eu tô sempre aberto aos diálogos, sempre com muito respeito às pessoas que pensam o contrário, mas vou sempre defender o meu ponto de vista e o meu intuito aqui, que não é confrontar ninguém, não é dizer que eu tô coberto de razão, que a palavra última é minha, não. É um canal aberto, né? Esse diálogo que a gente mantém aqui, eu mantenho esse diálogo há muitos anos, há décadas, com as pessoas que me acompanham no rádio e em outras mídias, agora atualmente nas mídias sociais. Então estou sempre aberto para discutir essas questões, mas sempre apresentando o lado bom das coisas, porque se for para ver só o lado negativo, a gente nem levanta da cama, porque você pode bater o joelho na quina da cama, pode tropeçar com o dedinho, pode bater o carro indo para o trabalho, então a gente tem que enxergar o lado positivo, nunca o lado negativo. Pense nisso. Uma ótima semana.